Olá, meu querido Pai do Senhor, tudo bem? Hoje eu quero falar sobre um grande homem de Deus, um grande missionário, a saber, Adoniran Judson. O livro fala Adoniran Judson com destino à Birmânia. Adoniran Judson foi um grande missionário. A história diz que ele foi para a Birmânia logo no início do século XIX, aproximadamente no ano de 1813. Ele foi para aquele país onde ficou até 1831. Eu faço algumas anotações, você já sabe disso. Ele ficou 18 anos naquele país. Foi uma experiência muito grande para Adoniran. Vou chamar de Judson, porque é muito difícil esse nome. Mas vamos lá. Ele ficou naquele país durante 18 anos fazendo a obra do Senhor. Quando chegou ali, a história diz que ele foi um missionário visionário, foi um missionário que se destacou. Ao chegar ali, passa um ano estudando a língua birmanês. E passado um ano de ter estudado aquela língua, não sabendo falar bem nela e não sabendo escrever bem, ele escreve um folheto com o tema Quem é Jesus? E aí, nesse folheto, ele coloca diversos versículos. Ele escreve esse folheto na língua birmanês e sai distribuindo para as pessoas. Porém, a história fala que ele não teve êxito nisso. As pessoas rasgavam o folheto, as pessoas não davam crédito naquilo que ele escreveu. Alguns dizem, inclusive o livro diz que as pessoas zombavam dele por causa que ele escreveu muito mal, ele falava muito mal. Adoniran foi um missionário que a história fala que ele sofreu muito. Primeiro, ele perdeu a esposa naquele país, na Birmânia. Logo em seguida, perdeu 2 filhos. A história fala também que ele foi muito torturado, maltratavam demais ele. Eu anotei uma coisa aqui que me chamou muita atenção. Os policiais daquele país pegavam Adoniran e colocavam ele para andar sobre as brasas. Pedro andou sobre as águas, Adoniran andou sobre as brasas. Andou tanto sobre a brasa que a pele debaixo do seu pé ali queimou, já estava muito ruim para ele, não conseguia andar. E os policiais também pegavam ele e amarravam ele de cabeça para baixo e seu rosto passava sobre a terra. E aí a história diz que alguns policiais pegavam um verme e colocavam ali no chão para que o verme ficasse circulando no rosto dele, causando assim um certo incômodo nele. E sofreu bastante naquele país. Passado um tempo, ele começou a trabalhar. Durante 12 anos, ele trabalhou na tradução do Novo Testamento para a língua birmanês. E mesmo ali trabalhando, mesmo na sua dificuldade, mesmo passando por tudo isso, ele lutou para tentar traduzir o Novo Testamento. Porém, em um certo momento, tocaram fogo na casa dele, colocaram fogo na casa dele e aquele trabalho todo que demorou 12 anos se acabou no fogo. Foi queimado, acabou. Então, tipo assim, não teve êxito nesse trabalho. Passou 12 anos tentando traduzir e as pessoas colocaram fogo na casa dele e isso levou para perder todo aquele trabalho. A história também diz que depois de 10 anos naquele local não havia crente nenhum, não havia. É bem interessante você procurar comprar esse livro aqui porque você vai aprender muitas coisas, porque a gente acaba pensando que missões é algo muito fácil, é algo muito simples, é entregar um folheto no final de semana, alguma coisa assim. Mas não. Judson ensina algo muito interessante, a persistência. Ele era resiliente, ele não desistiu. Durante 10 anos ali, ele não conseguiu ganhar nenhuma alma a Cristo. Não tinha nenhum birmanês que tinha se convertido a Cristo. E aí, passado-se algum tempo, logo em seguida, 10 birmaneses aceitaram Jesus. Só que pela dificuldade do local e pela dureza do coração dos birmaneses, Judson não acreditou. Judson não acreditou na conversão daqueles homens. É tanto que os seus irmãos que enviaram ele, da igreja que enviou ele,
mandaram uma carta para ele dizendo assim: parabéns, Judson, agora temos aí 10 birmaneses que aceitaram a Cristo. Ele disse: olha, não se alegrem com isso, não. Eu não sei se esses homens vão ficar crentes, não. Aí a história fala que passou alguns outros anos, um senhor que veio do interior chegou até ele e disse: olha, Judson, nós sabemos que você não é daqui e que você é cristão e nós precisamos de ti. E aí nós aceitamos a Cristo e nós precisamos que você nos ensine mais. Ele vai até o local onde aqueles homens estão, aquele vilarejo. Chegando lá, ele encontra mais de 30 cristãos, 30 birmaneses que aceitaram a Cristo. Ele se pergunta como isso aconteceu, como foi que eles aceitaram a Cristo. E aí disseram: olha, a gente encontrou um folheto que falava sobre Jesus, quem era Jesus, e a partir daquele folheto nós nos convertemos, porém a gente quer mais, a gente quer conhecer muito mais esse Cristo. E aí Judson começa a pregar, Judson começa a falar do amor de Cristo. E passados-se 18 anos, Judson volta agora para a sua terra. Ele deixa ali mais de 63 igrejas, templos ali naquele local, lá na Birmânia, e deixa mais de 200 birmaneses prontos para liderar, convertidos, preparados, prontos para liderar. E aquele país hoje se chama Mianmar, não tem mais o nome Birmânia. E a história hoje diz que aquele país ele é proibido, não pode entrar missionário ali, não pode entrar pastores, eles não aceitam a entrada de homens assim, homens que queiram pregar o evangelho. Porém, é um ministério muito grande ali, muitos pregadores, muitos missionários, ao relatar a história de Judson, eles dizem que como pode um país como esse, que não tem a possibilidade de ninguém entrar, que não tem missionário, que não tem pastores, haver mais de 4 milhões de crentes. É simples. Ao fazer um documentário, eles chegaram à conclusão, ao perguntar para os cristãos: como foi que você conheceu a Cristo? Aí um disse: olha, eu conheci através do meu pai. E aquele que falou do pai: olha, eu conheci através do meu avô bisavô. E a história caminhou até chegar no folheto que Adoniran Judson escrevera. Ou seja, irmãos, a história desse homem vai nos ensinar algo muito interessante. Pregue o evangelho independente das circunstâncias. Fale de Cristo independente das situações e não perca a oportunidade de falar do amor de Cristo. Aquele simples folheto, mal escrito, mal interpretado, gerou muitas milhares de vidas para Cristo. Então, adquira esse livro e aprenda com o nosso irmão Adoniran Judson a como fazer missões, a como ser consistente, resistente e nunca desistir, independente das situações. Por quê? Porque sempre haverá benefícios da parte do céu para nossas vidas. Que Deus te abençoe. Compartilhe esse vídeo para que muitas pessoas venham a ser edificadas. Um abraço, Deus abençoe.